Olá, bem-vindos à primeira edição do Na Área, by Primebet. Um podcast para os amantes do desporto atualizarem-se sobre as notícias do futebol nacional e internacional. O Na Área será um programa quinzenal onde iremos ter várias figuras do nosso desporto. E hoje temos um convidado especial, José Kisanga, um renomado e conceituado jornalista desportivo. Bem-vindo, José Kisanga, ao Na Área. Muito obrigado pelo convite que vocês me formularam. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, com essa juventude toda e ser o primeiro a dar o pontapé de saída do primeiro bet, o Na Área. Obrigado a nós, é um grande prazer e sei que lá em casa os ouvintes irão gostar. Vamos começar, como estamos na área, vamos ver se marcamos alguns golos. Vamos começar por ouvir a sua grande e bela biografia. Conte-nos um pouquinho a sua história, a sua trajetória, daquilo que tem feito para o desporto e que todos os ouvintes já o conhecem, com certeza. Claro, nunca é demais voltar a repetir a minha trajetória. Eu sou José Kisanga, o famoso pai do golo, como me conhecem nas lides desportivas. Nasci em Malange, em Punguandongo, nas Pedras Negras de Punguandongo, mas depois toda a minha vivência foi em Luanda, no bairro de Prenda, também a minha juventude toda aqui em Luanda. Eu cheguei à rádio nos anos 86, através de um amigo Cândido Fortunato, que na altura já trabalhava na rádio. Fui lá parar porque naquele tempo havia situação militar, quando a gente atingisse os 18 anos éramos abrangidos, depois tínhamos que ir para a tropa. Eu, felizmente ou infelizmente, não fui à tropa porque depois comecei a dar aula e naquele tempo os professores tinham adiamento e então não fui para a tropa e comecei a dar aulas. E como não podia estudar, naquela altura porque estava abrangido, surgiu esse convite do amigo meu, Cândido Fortunato, para ir à rádio. Na altura eu não queria ir à rádio porque eu achava que aquele mundo não era meu, porque uma pessoa que vive num bairro periférico, bairro que prende, ir à rádio, não me revia na rádio. Mas ele foi insistindo lá, acabou por me convencer a ir para a rádio. Fui para a rádio, fui recebido pelo Arlindo Macedo, Manuel Reblais, Mateus Gonçalves, na altura as figuras máximas do desporto radiofónico. Fizeram-me um teste, o teste, claro, correu bem. Eles disseram que eu tinha capacidades, tinha um dom, tinha, portanto, atributos que pudesse depois um dia ser cultivado e chegar a um patamar muito alto. E assim começou a minha trajetória. Não foi fácil, para já não foi fácil, porque eu tive muitos caminhos difíceis, mas na vida nada é fácil, nada é de mão beijada, tive que batalhar bastante para chegar ao patamar em que cheguei. Ok, muito. E alguma vez pensou, pronto, sendo essas palavras, já disse quase tudo, mas alguma vez pensou que iria atingir este patamar? Não, nunca sonhei, porque inclusive eu até estava para desistir. Não é xenofobia, mas eu digo sempre a essas pessoas, porque naquele tempo, estamos a falar de 1980, os anos 80, a rádio para mim era só para pessoas de raça branca, e eu não via um José Kisanga, filho de gente pobre, ir para a rádio, não me via na rádio, não me revia na rádio. E então, inclusive, depois de eu lá estar na rádio, não é? Depois aconteceram várias situações, por exemplo, que eu não tinha um acompanhamento, ninguém me perguntava nada, ninguém me exigia nada, e eu estava ali como se fosse um peixe fora d'água. Tive que desertar, fiquei 2 meses fora porque não adiantava ir para lá, porque eu chegava na redação, ninguém me dava cavaco nenhum, percebes, né? Cheguei na redação, ninguém diz nada, ninguém te informa, ninguém te ensina nada, então tive que desertar. Fiquei 2 meses fora, mas depois o Arlindo Macedo insistiu no Cândido Fortunato para que fosse lá a minha busca, e lá retornei. Quando eu regressei, aí comecei a me sentir mais à vontade, porque falei comigo mesmo, se eu vim parar a rádio, uma coisa que era impensável, agora que estou aqui tenho que fazer tudo para não voltar a sair da rádio. E então comecei a me filmar, comecei a trabalhar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gostava de ver os papéis dos mais velhos que estavam a escrever, como é que eles escreviam, como é que eles faziam. Era mesmo uma criança chata. Inclusive eu lembro que um dia desse o Mateus Gonçalves disse: atrás de mim estás a me incomodar, porque eu estava sempre a espreitar o que é que eles estavam a fazer, porque naquele tempo na rádio quase que ninguém ensinava nada a ninguém. Estás lá, vira-te com poderes e por aí afora. Mas depois houve uma altura que o Arlindo Macedo viu em mim e confiou bastante em mim, perguntou qual era a modalidade que eu mais gostava, eu disse que era o futebol, então indicou-me ao Manuel Reblais, que na altura era o chefe da área de futebol. Aí o Reblais agarrou-me, começou a me dar as instruções, os primeiros passos sobre como fazer uma notícia, como fazer uma reportagem, e a coisa foi fluindo, aprendendo. Eu também era um jovem muito estudioso, não é? E então fui aprendendo, e eles diziam sempre, para seres bom jornalista tens que ler muito o jornal A Bola, que com tiragem em Portugal, era um jornal internacional que chegava aqui, tens que ouvir muitas rádios, BBC, Antena 1, ouvir os mais velhos a falarem, por aí afora. E eu sempre fui a cantar nesses conselhos, fui trilhando meus caminhos até chegar onde cheguei. Certo,
mas nós ainda não olhamos o jornalismo desportivo ou, como uma profissão. Eu acredito que nós ainda estamos alguns patamares, alguns furos abaixo. Não, agora, nesta altura, penso que o jornalismo desportivo já é mesmo uma profissão. Já está a crescer, né? Já está a crescer. Já está a crescer. É uma profissão mesmo, é uma profissão. E então, só para dizer que depois de eu passar esse tempo todo de notícias, de redação, então comecei a ir para a parte da locução, porque eu também queria já ser ambicioso, não é? Queria ser ambicioso, queria ser locutor. E então li algumas peças, alguns textos que eu escrevia, e a Maria Luísa, na altura, era diretora de programas, disse ao revelado: olha, esse não vai a lado nenhum, este não sabe falar, tem problema nas vogais, abre muitas vogais, fecha as vogais, eu penso que ele não vai a lado nenhum. Epá, o Rabelais veio falar comigo, transmitindo essa petição da doutora Maria Luísa. Eu fiquei como se eu tivesse desabado para cima de mim, não é? Eu achei que o mundo acabou para mim naquele dia. E depois ele viu o meu semblante carregado. Ele disse: não, tenha calma, eu estou aqui, sou o chefe, vou te proteger, mas tu também tens que me ajudar, tens que trabalhar muito, tens que te esforçar muito. E na altura eu compreendi que eu falava mal português, isso de vogais, e é compreensível. Quem está no MUSEC vem de lá para o A língua portuguesa é das mais difíceis, porque temos muitos verbos. Claro, verbos e dicção. Vogais e consoantes e essas coisas todas, mas só com trabalho é que a gente consegue ultrapassar isso. E então fui entrando e voltei a ser locutor, porque dizem que a minha voz é muito boa. Passei para locutor, depois para locutor passei para narrador também, tudo isso graças ao apoio do Manuel Rebelais, que foi me ensinando, o ABC. Comecei a relatar jogos, ainda começando no campeonato provincial. Na altura havia muitas equipas aqui em Luanda, Cuca, Fata, Refrinor e por aí afora. E então ia para os campos fazer apontamentos. Depois aquilo foi caminhando até chegar ao status em que estou. E falando um pouquinho agora de locução e narração, há aqui uma história que os ouvintes vão gostar de ouvir. Como é que foi esse casamento Vasco Ingor e José Kisanga, a dupla KK? O pai do golo. Realmente, é assim, na altura, no passado, já havia muitas duplas. Por exemplo, o Rui de Carvalho com o Francisco Simons. Era uma dupla que nos anos 70, 80 comandavam o país. Depois dessa dupla veio a dupla Manuel Rebelais e Matheus Gonçalves. Outra grande dupla, aliás, esta dupla foi o nosso chamariz, foram os a nossa fonte de inspiração. E quando eles desaparecem, o Rebelais e o Matheus Gonçalves, aparecemos nós, a geração do José Kisang e o Vasco Ingor. Então, eu tenho boas relações com o Vasco Ingor, somos amigos, conversamos bastante. Uma altura dessa a gente conversou, porque não criar uma nossa dupla também para a gente marcar o nosso tempo? Ok, como é que vai se chamar essa dupla? Eu acho que podia ser dupla KK, porque é Kingur e Kisanga. Eu não sei se o público vai gostar, mas vamos lá tentar. E tentamos e deu um sucesso. É uma dupla que o povo gosta, na boca do povo, e todo mundo ama. É verdade, principalmente no derby, Petro de Agosto. Os maiores clássicos, Petro de Agosto, quando os Palancas Negras estão a jogar, enfim, e o povo gosta muito desta dupla. Por onde passamos, as pessoas saúdam, incentivam, querem mais, aconselham-nos a continuar sempre a trabalhar. Dizem que quando eles estão a ver o jogo, fecham o volume da televisão e ficam ouvindo a rádio, porque eles acham que a rádio é um espetáculo, é uma magia. E claro, considero isso. Muitas das vezes a rádio, o sinal do relato chega mais rápido que a transmissão. Claro, e às vezes, eu também às vezes noto isso em casa, isso às vezes cria uma certa chatice, porque o narrador em rádio já gritou o golo e na televisão a bola ainda está a caminhar. Isso mesmo. O passo está a ser feito, ou o remate está a ser executado. E eu lembro, e falando nisso, tem uma história muito curiosa. Quando o Porto foi campeão em 2007, em Paris, creio, que nós estávamos a fazer uma transmissão e eu fui a um restaurante onde estava a acompanhar o jogo. Eu estava a ouvir pela rádio, a ver pela televisão. E quando o Porto marcou, e eu sou do Porto, eu saltei. As pessoas olharam para mim. Eu disse: está maluco ou quê? Eu saltei porque o gol já tinha acontecido. E depois eu olhei para todo mundo, pausado, eu também pausei, mas já ouvi que o gol já tinha entrado. E quando eles viram depois no intervalo, viram chamar e disse: não, já ouço isso antes, porque o som da rádio é mais rápido que da televisão. Mas às vezes também é um pouco chato, porque eu às vezes quando estou em casa e a ouvir a rádio e a televisão, quer dizer, aquele atraso às vezes descomanda um pouco a pessoa, mas as pessoas aqui gostam muito disso. Ouvem o som da rádio e a ver a imagem da televisão. Eles dizem que o acasalamento fica melhor. O amigo Kisanga já nos disse que é do Porto, daqui a pouco vai nos dizer de que clube torce aqui em Angola. Vamos lá ver se conseguiu adivinhar, ainda podes pagar o jantar se adivinhar. Mas vais conseguir, eu sei que vais conseguir. Vamos lá, sim senhora. Bem, pronto, então dizendo isso, nem precisa dizer muito mais, porque tem uma trajetória brilhante, um caminho, uma estrada ou uma autoestrada que foi trilhando e tem estado a ajudar com que o nosso desporto melhore cada vez mais.
Olha, eu também gostaria de, já agora, e para não, antes de passarmos para outro tema, outro assunto, claro, dar um chega aos jovens. Penso que há muitos jovens que são seguidores do José Kisanga, do Vasco Engura, há muitos jovens que pretendem abraçar o jornalismo radiofónico desportivo. Essa juventude eu desejo muita força, porque nos bairros há vários campeonatos e a juventude relatam jogos nos bairros, e eu já acompanhei muitos miúdos, muitos jovens a acompanharem, jovens que têm talento. É preciso que apareça a oportunidade para tirá-los do bairro e lançá-los para a ribalta, mas não desmoralizem. Se tu és uma dessas pessoas, não desmoralize, continua a trabalhar, a fazer o teu relato. É claro que há algumas técnicas que se aprendem na rádio ou na escola, mas isso depois é com o tempo que as pessoas aprendem as coisas. O importante é ter o ADN, é ter o dom de relatar um jogo de futebol, porque mais tarde ou mais cedo pode haver, digamos que uma janela aberta, uma porta aberta. Então quem já relata tem meio caminho andado para aquele que ainda não começou a relatar. É preciso ter calma, porque às vezes a juventude quer tudo do imediato, quer tudo que aconteça rapidamente, porque a vida Roma não se fez num dia. É preciso ter muita calma, e eu aconselho a esses jovens, acima de tudo, primeiro, formação. Tem que se formar para ser relator, tem que estudar muito, tem que ser técnico superior, tem que fazer muitas coisas. Não é só porque eu sei relatar, eu vou relatar, não. Aquilo é uma coisa é relatar no bairro, outra coisa é relatar para milhões, para Angola inteira, para o mundo, para câmaras de televisão. É completamente diferente, e temos que ter muito cuidado, principalmente com a linguagem. Temos que ter muito cuidado, e assim você chega lá. Se continuar assim e com muita humildade, é possível chegar lá, senão fica complicado. Entrando no processo de formação, já alguma vez pensou dar formação ou abrir uma turma, uma aula para dar formação a esses jovens que a comunidade tem e que almejam ser relatadores? Já, inclusive, eu e o Vasco Engura criamos um projeto, um sonho, uma paixão. Tivemos 2 edições, a primeira foi em Cacoaco e a segunda em Talatona, onde ouvimos vários jovens a imitarem relatos, e selecionamos, em Cacoaco selecionamos 5 e no Talatona selecionamos 3. Estes 3 jovens depois se beneficiaram de um curso de jornalismo no Cefojor, inclusive eu fui o professor, dei aula a cerca de 10 jovens bons, que têm capacidade, têm talento. Pena que não consegui colocá-los porque não é da minha competência, mas eles são muito bem encaminhados. A primeira oportunidade que esses jovens tiverem, eu penso que eles vão entrar mesmo, e então, só que o projeto não continua por questões financeiras. Sabe que para a gente fazer uma formação é preciso o aspecto financeiro, e essa componente descambou, e então o projeto ficou por aí. Mas está em carteira. Quando tivermos mais condições, mais possibilidades, a gente vai continuar a fazer a formação, porque não podemos levar este ADN para o túmulo, né? Os tempos passam, então temos que passar o nosso testemunho às gerações vindouras, para que um dia possam também dar sequência a este nosso trabalho. Certo, caros ouvintes, ouvimos aqui um pouquinho a breve explicação e palavras do José Kisanga, e o que podemos dizer é que continuem, e se precisarem eu acredito que ele estará aí disponível para dar-vos um apoio mais uma vez, e vamos ter uma pitada no finalzinho do velho e clássico relato do pai do golo. Pronto, mas agora vamos entrar um pouquinho para o tema desportivo, o futebol. Vamos falar um pouquinho do futebol internacional, falando um pouquinho da Liga dos Campeões, quartos de final, algumas 2 finais antecipadas no meu ponto de vista: Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain. O que é que aconteceu ali com o City, o que é que aconteceu ali com Barcelona, que não conseguiram passar, e tanto o Paris Saint-Germain e o Real Madrid tiveram a sorte e conseguiram passar e foram para as meias finais. Olha, eu começo por falar do jogo da primeira mão, Real Madrid e Manchester City. Foi um espetáculo, um estupendo jogo de futebol, igualdade de 3 bolas, diz tudo. Santiago Bernabéu completamente cheio. O Real Madrid já na ponta final fez o golo da igualdade. Esperava-se muito mais do City na segunda mão em casa, não é? Esperava-se muito mais. Eu também estava convicto que o City ia dar a volta ao teste, mas infelizmente não aconteceu, porque o Real Madrid tem aquela estrelinha de campeão da Liga dos Campeões, é a equipa com maior títulos da Champions. Foi lá no Etihad, na Inglaterra, fez o seu jogo, fechou bem as linhas, nas grandes penalidades foi feliz. Penso que o Pep Guardiola nunca vai esquecer este jogo, esta eliminatória perdida em casa. Nem os ingleses sonhavam perder a eliminatória em casa, mas futebol é mesmo isso. Por ser que o futebol é uma magia, é esta magia, claro. E lá o Real Madrid conseguiu chegar às meias finais. Está nas meias finais, tem todo o caminho aberto para conseguir ganhar na Champions, porque tem jogadores à altura, tem um bom técnico, Ancelotti, um experientíssimo técnico. Tem uma equipa, uma
juventude. É uma juventude misturada também com alguma veterania. Lá sim, está o Modric, Kroos. A média de idade deles pronto, tirando o Modric, o Kroos e mais um outro, a média de idades deles é abaixo dos 22, Rodrigo, 23 anos. Tem o Vinícius, sim, enfim. Tem um futuro bom, o clube. Praticamente garantido. Vamos esperar então no jogo das meias finais, em que o Real Madrid vai enfrentar o Bayern de Munique, não é? Bayern de Munique. Agora, em relação ao Barcelona, eu esperava muito mais do Barcelona, depois de ter ganho 3-2 na primeira mão no Parque dos Príncipes, diante do Paris Saint-Germain. Pensei que em casa seriam favas contadas, mas... E depois começou a ganhar naquele. Eu acho que aquela expulsão... Sim, também foi um pouco forçado. Foi um pouco forçado e alterou todo o esquema tático do Xavi, inclusive o Xavi fez, na minha opinião, uma substituição que não devia, tirou Yamal, que era um flanqueador que estava a entrar muito bem, de resto, aliás, foi estava a ser um abulatas. Claro, e o primeiro gol do Barcelona entrou naquela, partiu para cima do lateral, fez o cruzamento, o Rafinha foi lá e encostou e estava a jogar muito bem. Agora, o Xavi devia ser um pouco mais ousado, porque era o Lewandowski, que quase que não atacava nenhuma bola, as bolas não chegavam no Lewandowski, devia tirar um jogador da linha de ataque e deixar consolidar o meio campo para que a equipa adversária também tivesse preocupações defensivas, não é? Tirou aquele miúdo que está a jogar muito bem, o Lamal, ali as coisas, meteu um defesa e então começou, penso que a defender muito cedo a eliminatória. Aí foi o descalabro e ficaram pelo caminho. Certo, meias finais, 2 equipas alemãs, uma espanhola e uma francesa. Olha, o meu sexto sentido diz que a final vai ser alemã, Dortmund e Bayern de Munique, não sei por carga d'água, mas eu tenho há aqui uma coisa no meu subconsciente que diz que a final vai ser Bayern de Munique e Dortmund. Eles não acontecer. Certo, eles vão apostar as fichas todas na Liga dos Campeões, porque no campeonato... campeonato já era. O Bayern de Munique era o grande papão na Alemanha, quase 10 anos a ganhar, ficou pelo caminho, só tem mesmo a Liga dos Campeões. O Dortmund, que é um outsider, não é lá uma equipa de topo na Alemanha, agora chegou nas meias finais, vai tentar também marcar o seu nome para daqui para frente começar a ser visto como uma equipa grande. O Bayern de Munique só tem, para salvar a época, a Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain em França também passeia toda a sua classe, mas o Mbappé ainda nunca teve o sabor de erguer um troféu da Champions. Fala-se que vai para o Real Madrid, né? Claro, está tudo acertado que ele vai para o Real Madrid, mas seria bom também ir para o Real com um troféu, não é? Certo. Acho que as fichas dele aumentariam muito mais por aí afora, não é? Ou mais rápido vai para o Real se o Real for campeão. Agora imagina se o Real cruzar com o Paris Saint-Germain na final. Prontos. Aí é que são elas também. Aí é que são elas, ou não vai jogar bem, ou se jogar, vai jogar com algum medo. Realmente. Mas eu tenho pena do Arsenal. Eu sei que vamos falar também sobre a Premier League, mas o Arsenal, para mim, eu acho que devia continuar um pouco mais. Eu estou a gostar muito de ver jogar o Arsenal com aquela juventude, aquela miudagem toda, jogar muito bem a bola, mas infelizmente perderam com um grande Bayern clube, de Bayern de Munique, 2-2 na primeira mão em casa. Penso que aquele empate atrapalhou as coisas, foram a Alemanha e perderam. Mas agora é só postar as fichas no campeonato, mas ficou um regalo daquela juventude do Arsenal que penso que na próxima edição estarão presentes na Liga dos Campeões e terão mais maturidade, mais experiência para atacar esse tipo de competição. Certo. Indo agora um pouquinho para a Liga Inglesa, viu-se agora o Arsenal, derby londrino, deu a manita ao Chelsea. É um jogo, eu assisti o jogo, por acaso assisti o jogo. O Chelsea não está muito em baixo. Eu penso que o Chelsea só foi no tempo de Mourinho, depois da saída do Mourinho, penso que aquela equipa descaiu muito. O Arsenal, uma equipa com muita juventude, jogou muito bem, marcou 5 golos. O Chelsea quase que desapareceu. E eu até estava a pensar que aquele seria mais, porque aos 65 minutos estava 4-0. Eu disse, pai, isto aqui, se a moda pega, se continuar naquela... Mas tem um bom treinador, o Maurício Pochettino. Tá bem, mas isso só não basta. Correto, isso certo, não basta. Certo, levar 5 na Inglaterra é complicado. Apesar que também um dia o Chelsea pode dar 5, mas levar 5 na Inglaterra é complicado, até mesmo para as contas. Sim, eles já vão embalados, né? E o Liverpool perdeu, o Manchester City joga hoje e pronto, está ali com 2 jogos em atraso. O City ainda está aí na luta. Certo. Eu penso que o Liverpool já está praticamente fora da luta. Sim, está com 3 ou 4 pontos de diferença. Eu acho que até a ponta final a luta vai ser entre o Arsenal e também o City. Para ver quem será o campeão. Mas eu estou a torcer para que seja o Arsenal. Certo. Pronto, o Arsenal tem uma equipa com alguma veterania e muita juventude. E o Arsenal já há muito tempo que vem a perseguir o título, até no tempo do Arsène Wenger, sim. Henry, a equipa jogava bem, mas nunca chegava lá ao título, mas eu penso que agora também chegou a vez do Arsenal erguer o canudo na Premier League. Mas vamos ver, ainda falta muito, vamos ver o que é que isso pode acontecer. Certo.
Em França, Paris Saint-Germain também já está embalado. O título acho que ali não foge. Não, aí não foge. Agora é juntar o útil ao agradável, não é? Agora é ir para a Liga dos Campeões, estão nas meias finais, o Paris Saint-Germain, se conseguir ultrapassar o seu adversário Dortmund, está ao alcance do Paris Saint-Germain, porque já o disse, o Dortmund é um outsider, mas está a fazer o seu percurso. Se o deixarem caminhar, ele pode campear e ser campeão. Aliás, quem está nas meias finais tem meio caminho andado para ser campeão. Agora é só pensar no título e mais nada. O resto são favas contadas. Com certeza. E pronto, vamos falar um pouquinho, e os ouvintes acho que querem ouvir um pouquinho sobre o nosso desporto nacional. Vamos abordar também alguns temas sobre o nosso desporto. O que é que tem a dizer pela gratificação que a nossa seleção fez no CAN, na Côte d'Ivoire? Olha, os Palancas Negras fizeram uma das suas melhores façanhas em campeonatos africanos, portanto chegaram até aos quartos de final, uma seleção que quase que os angolanos não acreditavam nela, porque saiu daqui com muitas dificuldades, sem apoios financeiros. É como se fosse um rebuçado na boca, fomos acreditando jogo após jogo, né? Sim. O papá tem um rebuçado, vai te puxando e tu vais caminhando, quando assusta, o rebuçado está na boca. Isso mesmo. Os Palancas Negras jogaram muito bem, tem um bom treinador, o Pedro Gonçalves, era muito criticado pela mídia aqui, mas o homem e a federação deu-lhe o voto de confiança. Agora, eu penso que a federação tem que estar mais organizada, tem que haver maior organização interna na federação angolana de futebol, porque matéria-prima nós temos, jogadores temos, já demonstramos no campo da Côte d'Ivoire. Penso que oxalá que Angola se consiga qualificar para o próximo CAN, porque nós temos que manter uma regularidade de estar presente nos CANs, não estar hoje num CAN, depois ficamos 4 ou 5 edições sem lá estar, isso também cria um hiato muito grande, mas os Palancas Negras disseram o seu perfume no CAN. Agora Angola é muito mais vista, muito mais falada, porque e pena que a Nigéria nos eliminou, mas a Nigéria é uma grande potência no futebol africano, apesar que nos últimos tempos quase que não tem ganho os campeonatos africanos, mas caímos de pé e penso que deixamos uma boa montra no futebol continental, e penso que os Palancas Negras, se continuarem assim, com os apoios, com estes jogadores que têm, e penso que fala-se em mais integração de alguns jogadores que atuam na diáspora, que podem reforçar os Palancas Negras. Eu penso que num futuro muito próximo vamos ter uma grande seleção a dar muita alegria ao povo angolano. Acha que essa integração desses atletas ou desses jogadores será benéfico não só para a sua carreira, porque o auge da seleção é sempre bem-vindo, mas vindo ou saindo dos seus clubes depois de alguns anos de experiência e vindo para a nossa seleção sem nunca terem estado nos quadros de formação, nas camadas jovens, acho que isso será benéfico? Acho que sim, porque agora o mundo está globalizado. Antigamente isso não era possível, mas agora é possível. Todo aquele jogador que se preze, quer representar a seleção nacional, é sempre bem-vindo. É claro que jogar e trabalhar na Europa é diferente do que jogar aqui em Angola. Claro que um jogador que vem da diáspora tem, a priori, meio caminho andado em relação ao que atua aqui em Angola. Eu penso que todos aqueles que estiverem interessados em representar a seleção nacional vão ser bem-vindos, desde que sejam mais-valias, porque eu não quero crer que venha um jogador de lá fora que não traga nada de novo à seleção nacional. Para isso e que estejam comprometidos. Claro, com a causa, acima de tudo. É melhor continuar com os que cá estão, mas penso que já se fala que há muitos jogadores que estão catalogados pelo técnico Pedro Gonçalves e que vamos ter uma seleção muito forte, e eu penso que o Pedro Gonçalves vai ter ainda muitas dores de cabeça para poder formar um 11, e isso é bom. Boas dores de cabeça. Muitas boas dores de cabeça, isso é salutar, porque quando há concorrência gera desenvolvimento. Claro. E eu aplaudo a convocatória de todos aqueles angolanos, ou que todos aqueles jogadores que querem representar a seleção nacional vão ser bem-vindos, desde que, e sublinho, sejam mais-valia. Certo. Pronto, também vamos falar um pouquinho. Tivemos um grande exemplo, José Mourinho falou sobre o exemplo que o Campeonato das Nações Africanas deu acerca do VAR para o mundo europeu. O que é que tem a dizer sobre a inclusão dessa ferramenta muito importante para o desporto, para o futebol em particular, o VAR? Olha, o VAR é uma ferramenta que já devia ter chegado muito antes. Pelo menos com o VAR nós podemos decifrar várias coisas que a olho nu não conseguíamos ver. Este campo da Côte d'Ivoire, então, foi um exemplo para o continente europeu, para o continente sul-americano, enfim, o asiático, porque o VAR em África desempenhou o seu verdadeiro papel. Inclusive, José Mourinho aplaudiu e disse mesmo que o papel do VAR feito em África é o que todos os países na Europa deviam também fazer, porque estamos a ver, por exemplo, na Inglaterra, Espanha e outras paragens, o VAR prejudica uma equipa em detrimento de outra. Enfim, penso que é curioso, não é? Nós que devíamos estar com esses problemas, saímos-nos bem. Agora, eles
que são do primeiro mundo, como se diz, têm muitas dificuldades, porque há lances que a gente nota e vê pelo VAR, mas o árbitro decide ao contrário, apesar que respeita a decisão do árbitro, ele é a autoridade máxima em campo, mas eu penso que o VAR na Europa devia desempenhar o seu verdadeiro papel e não... Parece que veio para beneficiar os fortes. Sim. Mas também tem muito a ver com o merchandising, não é? Isso porque, mesmo. Vamos lá ver, um Manchester City a jogar com uma equipa, enfim, uma equipa teoricamente mais pequena, mais fraca. Se essa equipa vai ganhar o City, afinal vai ficar vazia. Eu preciso de dinheiro, eu preciso meter gente lá dentro, Então vamos dar uma ajuda no City que vai arrastar muito público, porque o capital também vai ser maior. A indústria desportiva e o futebol em particular é muito alta. Mas a verdade esportiva não pode ser beliscada, não é? Com não certeza. Pode ser beliscada. Por isso é que veio mesmo o VAR para acabar com estas macaquices todas que aconteciam no passado. Certo, e também foi introduzido o chip. Sim. Chip na bola, né? Foi uma outra ferramenta que... Realmente, e é muito recentemente no clássico, o Real Madrid e o Barcelona, a bola Golo parece, fantasma. a bola parece que terá ultrapassado, mas não ultrapassou porque o chip não apitou, e então essas coisas é complicado. Acho que a pilha do relógio do árbitro pifou. Por isso é que ele não deu conta. Sim, realmente. Mas são ferramentas muito boas, portanto este chip também vem ajudar. Se a bola ultrapassa a linha do golo ou não, se ultrapassa totalmente a linha do golo ou não, com o VAR eu penso que vem numa boa altura, gera altura de acontecer essas ferramentas no futebol para que haja verdade esportiva. Antes de passarmos para o nosso futebol, para o nosso gira-bola, vamos só falar aqui algo que a mídia, ou Angola, sobressaiu com a coluna do Gibelé. A coluna mágica, a JBL. Acho que a JBL já sabia que o Gibelé ia fazer essa publicidade para eles. O Gibelé está em alta nesta altura. O CAN deu um salto muito grande ao Gilberto, o chamado Gibelé, jogador do Petro Luanda da Seleção Nacional. Aquela coluna, penso que foi o talismã dos Palancas Negras, quando eles entravam para o campo, davam aquela dança nossa típica, não é? Um kuduro, com aquela colunazinha, aquilo foi um talismã, aquilo galvanizava os jogadores, e depois então com aquele golo que ele marcou dentro da Namíbia, aquilo aumentou ainda mais os níveis motivacionais do Gilberto. Gilberto está na boca do povo, está na moda do Gilberto. Eu penso que o Gilberto já devia dar um salto e ir para a Europa para enfrentar outros mundos, para melhorar a sua condição social também, terá melhores condições de trabalho, e quando regressar à seleção estará muito mais maduro e servirá melhor o nosso futebol. Apesar que desportivamente ele não foi aquele Gibelé que nos habituou no nosso gira-bola, mas facto desta campanha de marketing conseguiu estar nas bocas do mundo, que fala-se que há muitos clubes de vários países interessados nele, né? Sim, há quem diga que ele vai para a Turquia, por exemplo, oxalá que vá. Há quem diga que havia negociações com a direção do Petro Luanda, mas na pessoa do Tomás Faria, que é o presidente do Petro, que é um economista, ele disse que a oferta que estava a ser dada ao Gilberto era muito pouca em relação ao potencial que ele tem, mas também eu concordo com isso, porque não se pode dar uma pechincha num jogador que tem uma margem de progressão muito grande. Claro. E eu penso que o Tomás Faria não aceitou o acordo, porque lá ele sabe, até ele é economista. Agora, é preciso também equacionar a vida particular do atleta, porque o atleta quer sair de Angola, quer melhorar o seu nível. Tem que ser benéfico para os dois, clube e o atleta. Custo-benefício, certo? Na linguagem económica. E eu penso que o Gilberto é jovem. Oxalá que os pais do Gilberto, o empresário do Gilberto, fale muito com o Gilberto, porque ele é muito jovem e penso que às vezes a fama atrapalha muito a cabeça da juventude, porque o Gilberto, na primeira época no Petro Luanda, era o patrão, era a primeira opção do técnico Alexandre, e agora nesta temporada ele quase que não é a primeira opção, e alguma coisa não está a acontecer bem. Certo. Veio do Cano com aqueles níveis muito altos, eu pensei particularmente que ele agora ia dar o boom, ia dar o salto, mas os jogos que ele tem feito no Petro quase que não sobressai, então não sei o que é que está a passar com o Gilberto. Aliás, também é uma questão de tempo, não é? Porque tudo na vida tem um seu gráfico, a gente sobe, chega uma altura, depois temos que descer para depois voltar a dar o salto. Oxalá que o Gilberto consiga dar esse salto. Sim, mas tem que ter, como disse bem, tem que ter um acompanhamento, principalmente da sua família e do seu empresário. Sim, acima de tudo, porque são jovens, o jovem tem o sangue a ferver nas veias, ele pensa que ele é o dono do mundo, e muita juventude às vezes não é humilde, já não querem respeitar os mais velhos, já não querem respeitar as pessoas que dão conselho. Muitos jovens, quando já começam a ganhar um pouco mais, pensam que são donos de si mesmos, não querem saber. Isso é muito mau. E muitas das vezes a cobiça de clubes estrangeiros ou internacionais também pode fazer mal, se não tiver bem, se não for bem aconselhado. Claro, né? E bem direcionado. Repara, por exemplo, que
Os jogadores como o Mário Balbúrdia saíram daqui do 1º de agosto, chegaram na Europa, no Estrela da Amadora, estava a jogar bem, de repente caiu para a Mafra da 3ª divisão. É inconcebível, o que é que se passa? Então um jogador que joga no 1º de agosto titular, da seleção também, vai para Portugal, de repente cai para a 3ª divisão, alguma coisa não está a acontecer bem. Agora é preciso que esses jovens angolanos sejam muito bem orientados, bem seguidos, bem aconselhados, porque senão perdem-se lá fora na Europa. Na Europa é coisa muito séria, Luís, é coisa muito séria. É verdade. E se tu não levas aquilo a sério, vais voltar para Angola. Certo. E depois... Portanto, falando do Mário, do Balbúrdia, fez-me recordar, há 5 anos a esta parte, temos tido vários jogadores a emigrarem, né? Angola tem sido um país que tentado exportar muitos jogadores angolanos. Tem o Zine que está a jogar agora na Grécia. O Zine, sim. O Vumbo também está no Cagliari da Itália. Assim. Tem vários jogadores espalhados na Europa e isso é muito bom, é muito bom. E oxalá que... Agora, o Zítolo Vumbo, quando veio a seleção no CAN, ainda voltando ao CAN, esperava-se muito mais do Zítolo Vumbo, porque fez uma brilhante carreira no Calcio e na seleção quase que não explodiu, não sei por carga d'água. Agora, eu estava a dizer que os jogadores que estão a evoluir lá fora, quando vêm para a seleção, tem que ser mais-valia. Certo. E não podemos, o Zítolo Vumbo joga tão bem, chega na seleção, pisa na bola, o que é que se passa? Será que há problemas com o técnico, com o balneário? O que é que se passa? Então, quando os jogadores estão lá fora, vierem para Angola, é para serem mais-valia. E há muitos jovens. Eu penso que aquela seleção de sub-17 foi o campeonato do mundo. Muitos jovens estão agora lá fora. Muitos jovens estão lá fora. E naturalmente... Portanto, lembrou agora da seleção de sub-17. Isso tem sido um acompanhamento que o selecionador Pedro Gonçalves tem vindo a fazer com esses meninos que foram ao Mundial sub-17. Né? E muitos deles continuam na seleção A. Exemplo do Zito, do Zine, do Show. Mas deviam continuar muito mais. O Show não foi na seleção. Não Perdão, foi o Show não foi, mas essa seleção sub-17 devia continuar. Devia ser sub-17, sub-20, seleção olímpica, seleção principal. Tinha que haver essa sequência, essa cadeia. Não é essa cadeia. Muitos jogadores que foram no Mundial do Brasil em sub-17 quase que não aparecem em clubes da primeira divisão aqui em Angola. Certo. É complicado. Não há uma seleção de sub-20 para aquele da sequência. Não há uma seleção olímpica. Daqui a pouco os rapazes desaparecem. Eu acredito que os ouvintes queriam perceber o porquê que não temos tido uma sequência de competições em camadas jovens. O que é que tem havido? O que é que está a faltar? Olha, isso é a Federação que tem que responder isso. A Federação é o órgão reitor do futebol angolano que tem que responder isso. Já há muito tempo eu não vejo seleção de sub-20, seleção olímpica a trabalhar, não sei por carga d'água, e então só a Federação é que pode responder isso. Mas é fundamental que hajam esses escalões todos, sub-17, sub-20, sub-23, até a seleção de honras. O jogador, se passar por essas etapas todas, quando chega a seleção principal está maduro, está com níveis muito altos. Agora, se queimar etapas, aí é complicado. Daí então ter uma necessidade de ir lá fora, buscar jogador lá fora para municiar a nossa seleção nacional. Certo, e visto que agora teve aqui uma comitiva da FIFA e o próprio presidente da CAF cá esteve reuniu-se com a nossa federação, com o Ministério, acha que trouxeram alguns protocolos ou algumas sugestões para que consigamos voltar a ter este tipo de projetos? Penso que sim, porque o Infantino e o José Motsepe vieram aqui para Angola, não vieram fazer turismo, não é? Claro. Eles vieram para constatar a realidade do futebol, conversaram com os responsáveis da Federação e do Ministério, penso que trocaram experiência, trouxeram um know-how para a nossa equipa, para o nosso país, isto também por causa da brilhante campanha que Angola teve no CAN da Côte d'Ivoire. Penso que agora Angola despertou o mundo e então as pessoas também querem ter um acompanhamento, querem dar mais alguns inputs, como trabalhar, como se empenhar, como fazer com que Angola continue nos grandes palcos, e eu penso que quer o Ministério, quer a Federação, vão acatar bem estes conselhos das grandes figuras do desporto mundial, para depois a seleção ou o futebol em Angola dar aquele salto. Certo. A nível de seleções e o futebol em particular, temos tido, por exemplo, seleções de futebol praia que teve na COSAFA, temos tido o futsal que esteve agora no CAN, eu acho, em Marrocos, eu acho que estamos no bom caminho. Aos nossos olhos, vamos lá ver se damos continuidade a este projeto, né? E consigamos ter as camadas jovens também a praticar e a disputar o futebol internacional. Luís, é assim, nós não podemos fazer com que a seleção apareça como um paraquedas, que de repente caiu. A seleção de sub-20 foi a COSAFA no futebol de praia. Há competição de futebol de praia aqui regularmente? Será que há? O futsal fez agora um bom campeonato africano no Reino do Marrocos. Será que internamente há competição forte?
A federação, havia um problema entre a Fafusa e a federação, porque a federação não criou uma vice-presidente para a Fafusa. Será que internamente as coisas correm bem? É preciso que nós tenhamos que estar organizados internamente, certo. haver muitas competições, muitos jogos, campeonatos regulares, para depois aparecermos na alta roda. Porque não vale a pena, Luís, a gente de repente a seleção feminina aparece no campeonato africano. Chegamos lá e já aconteceu, levamos certo. 7, levamos 8, sim. levamos 9, levamos 10. Porquê? Porque internamente Qual não foi a temos trajetória? competição. Certo? Não temos tivemos um competição. planograma, certo? Estás a perceber? De competições internas, certo? Então assim não vale a pena. Vamos colocar os pés assentes no chão, vamos nos organizar integralmente, vamos ter campeonatos regulares para depois a gente partir em campeonatos muito fortes e obter resultados. Eu aplaudo esta participação da seleção de futsal, estar qualificada para o campeonato do mundo, boa participação, muito bem. E agora, e quando regressar aqui? O futsal está só em Luanda, está em todas as províncias. A Federação de Futsal pratica, tem iniciado juvenis, júnior, tem equipa feminina, tem certo. isto, não tem. Isto é que temos que organizar bem a nossa casa para depois então termos os louros. E a parte do futebol, o futsal é das modalidades que nós praticamos regularmente e diariamente. Nós vemos por esses bairros afora de Luanda e não só. Agora, praticar o futebol de sete, o futebol de futsal no pelado, por amor de Deus, por amor, estamos aqui a Claro, não, também precisamos de infraestruturas, né? Nós temos muita carência de infraestrutura. Trabalhamos empiricamente. Agora, vais tirar um jogador que trabalha no bairro, na areia e quer meter na alta competição, não vai funcionar, por mais talento, por mais dom que ele tenha, por mais craque que ele seja, tem que haver infraestruturas para que ele trabalhe em condições. Quando ele chega no Marrocos, já não se assusta com aquela quadra, já não se assusta com o público, com as bancadas. E viu-se na final, desculpa Costalho, viu-se na final um pouquinho da inexperiência dos nossos jogadores, certo? Principalmente o guarda-rede andou a sair à toa, não sei por cara d'água, mas enfim, é como tudo. Se tu não estás lá constantemente, não tens experiência, e então eu penso que esses jogadores, se continuarem a trabalhar com o técnico é um técnico português, um bom treinador. Marco Antunes, certo. Se eles continuarem a trabalhar com o mesmo acompanhamento, talvez no próximo CAN, se Angola for, eles terão mais experiência, mais maturidade, possamos ter uma seleção, quem sabe, a ganhar o campeonato africano. Pronto, e vamos agora participar no campeonato mundial, né? Vamos lá ver se não vamos lá só para passear no Uzbequistão. Realmente. Eu acredito e portanto, tenho a plena confiança no treinador e nas escolhas que serão feitas. Eu acho que poderão fazer, não digo um brilharete, mas condignamente irão representar o nosso país. Oxalá que assim seja, não é? Mas tem que haver muito trabalho, muita organização interna, acima de tudo, organização interna. O técnico tem que ter programas de estágio. E apoios, acima de tudo, logístico. Ir lá fora, procurar os jogadores, acompanhar os jogadores. E outra coisa que eu vejo, os técnicos são portugueses, por exemplo. Ele fica em Portugal, não acompanham os trabalhos do futsal internamente. Depois, quando vem para aqui, não sabe quem é quem, é capaz de fazer um copy-paste naquela antiga seleção e depois... Não, tem que haver um trabalho aturado, um trabalho com cabeça, tronco e membros, para que a coisa flua. Portanto, vamos começar a trabalhar, estamos no Campeonato do Mundo, as responsabilidades são muito maiores, a Federação Angolana tem responsabilidade, os jogadores, a nação, o governo angolano tem que apoiar para que nós possamos bater palma, ver a nossa bandeira hasteada no Campeonato do Mundo, não é só ir no Mundial por ir. Estás a perceber? Temos que ir no Mundial para representar condignamente Angola, a nossa bandeira, e quando regressarmos, o público ter orgulho da nossa seleção, dos nossos rapazes que foram representar Angola e África no Campeonato do Mundo. Sim, porque eu acho que devemos apostar muito no futebol, porque é das modalidades rainhas em todo o mundo, e aqui em Angola nós temos muita malta, muitos jovens que praticam o futebol. Eu acho que devíamos apostar um pouquinho mais no futebol. Futebol todo mundo percebe, todo mundo é treinador, todo mundo é jogador, todo mundo sabe tudo de futebol, claro, e por isso é que é chamado desporto rei, não é? Certo. Então é preciso apostar um pouco mais, infraestruturas, mais escolas de futebol, muito mais escolas de futebol. Os programas escolares, eu acho que o desporto escolar na escola também tem que importante. Voltar. É muito importante. Os grandes craques do antigamente saíram na escola para praticar, porque a criança está mais tempo na escola, é na escola onde é que ele tem que aprender o desporto, e ele pode fazer futebol, pode fazer basquete, handebol, hóquei, natação, e depois então quando tiver uma certa idade os professores vão ver, não, esta criança está direcionada para o futebol, esta para o basquete, aquela para o handebol. Agora isto não acontece, agora quase que não acontece. Não há espaços para as crianças jogarem a bola, todos os espaços baldios estão completamente invadidos com imóveis e por aí afora, e então temos que criar mais infraestruturas para que as crianças possam praticar não só o futebol, todas as modalidades, para que possam depois dar o salto. Com certeza. E visto isto, na área nós falamos de, como vocês estão a ver, de desporto, futebol em particular. Vamos agora entrar para o nosso gira-bola. Como é que tem visto a entrada da ANCAF
para o Girabola, com esta fusão com a FAF, em organizar o Girabola? Como é que isto tem estado a acontecer, visto que a ANCAF na segunda volta iria custear os prémios de arbitragens e já se ouviu falar que o Sporting de Cabinda ameaça desistir porque não tem recursos financeiros? Olha, a ANCAF está entrando como uma conta-gota. Já esperava-se muito mais da ANCAF e Angola já devia ter uma liga, porque em toda a parte da África todos os países têm liga. Por que a liga não chega em Angola, não vinca em Angola? A Liga de Futebol tem que aparecer, mas tem que aparecer de forma organizada. A ANCAF disse que na segunda jornada da segunda volta do Girabola ia pagar o prémio das arbitragens. Em Cabinda, todas as santas semanas, quando a equipa de Cabinda joga em casa, há problemas de pagamento de arbitragem. Os jogos começam 1h30 depois, 30 minutos depois. Ou no dia seguinte. Começam num dia e acabam no outro, porque não há dinheiro para pagar árbitros por aí fora. Então onde é que está o papel da ANCAF? Por que a ANCAF prometeu que havia de pagar isso? É complicado. Agora a Federação também tem que ter um papel. Se a equipa não tem condições financeiras de participar no Girabola, não participa, certo, porque isso belisca a verdade esportiva, belisca mesmo a verdade esportiva. Em relação ao Girabola, está bom o Girabola, se bem que o Petro tem muitos jogos em atraso e as pessoas queixam-se muito. Dois jogos em atraso. Sim, estava na Liga dos Campeões, a representar o país na Liga dos Campeões, ficou com muitos jogos em atraso. O Girabola está bom, tem o Desportivo da Lunda Sul, está vivo, uma equipa que está a lutar aí nos lugares cimeiros, está no top 5. É uma equipa que começou bem o campeonato, já tem a sua permanência garantida. Uma equipa que está a disputar há 2 ou 3 anos no Girabola. Sim. Uma equipa nova. Equipa nova. Tem um treinador brasileiro, não sei se ele vai continuar lá, porque com este brilharete que ele está a fazer, possivelmente os grandes vão buscá-lo já para... Com um plantel que pouca gente conhece. Não tem nome, não tem referência. Tem nomes sonantes. Sim, nomes tem sonantes. Alguns nomes sim conhecidos, mas não tem nomes sonantes. Que estão aí a fazer golos, mas não tem nomes sonantes, não tem. Mas estão aí com humildade, com o trabalho do técnico brasileiro, com a direção a apoiar, porque sabemos que o Desportivo da Lunda Sul tem um apoio financeiro de várias empresas aí, aquelas equipas do leste estão bem apoiadas, estão a trabalhar, jogam num campo de relva sintética, também eu acho que deviam trocar já para a relva natural, mas o Desportivo da Lunda Sul está a fazer o seu campeonato, está a fazer a sua trajetória, não sei se vai ganhar o campeonato, não sei, mas pode ganhar, está em primeiro. O Sagrado da Esperança também já voltou a jogar no seu campo. Sim, ganhou inclusive o Lunda Sul 4-1, aplicou-lhe uma goleada 4-1, renasceu as esperanças do Sagrado a conseguir levar o campeonato. O Petro Luanda ganhou agora o São Salvador também, já está ali, tem mais 2 jogos por realizar, tem um que com 1º de agosto clássico, se ganha todos os jogos depois catapulta lá para frente, e eu penso que o Petro Luanda é o que está em melhores condições para voltar a ganhar o Girabola, não tirando o mérito ou desprimor do Sagrado, da Lunda Sul e por aí afora, mas na minha modesta opinião o Petro Luanda é a equipe que está em melhores condições de ganhar o campeonato, independentemente dos jogos em atraso que ele tem, mas em termos de estrutura, em termos de plantel, é a equipa que tem capacidade para ganhar o Girabola. Certo, e estamos num ano de quadriênio, a maioria dos clubes, né, estão em eleições, alguns já fizeram as suas eleições e outros estão em vias de eleições. O que é que acha? Haverá mudanças? Não há? Tirando os clubes que já tiveram as eleições já feitas? As mudanças não são muito, digamos que, de grande vulto, taxativas, né? E subjetivas. Porque, repare, na Sonangol o patrocinador diz que quer o Tomás Faria, fica o Tomás Faria. Certo. Não tem hipótese, ninguém vai lá mais concorrer porque... São imposições, basicamente. No 1º de agosto houve aí 3 candidatos, mas depois os 2 candidatos desistiram, só ficou Samiranda, e o Samiranda ganhou, que é a novidade na equipa militar. No Sagrado da Esperança, a Indiama diz que é o Mocabalo que fica o Mocabalo. Então, eu penso que essas eleições não são eleições assim frenéticas, competitivas, são mais eleições direcionadas. E penso que os presidentes que foram reeleitos e aqueles que entrarem, que deem um pouco mais nas suas equipas para que possamos ter um campeonato muito competitivo. Repare que o Dagosto está a fazer uma travessia no deserto, e quando o Dagosto não está bem, o campeonato também não está bem, o Petro fica aí sem oposição à altura, e eu gosto quando as equipas estão bem, o Petro, o 1º de agosto, o Cabo dos Corpos, Sagrada Esperança, Interclube, o Ilhete, quando estão no auge, o campeonato é mais competitivo e tem outro sabor. Isso é que é bom para o nosso campeonato, porque senão depois perde-se a graça. O Petro tem 2 jogos em atrás, se ganhá-los vai catapultar, fica em 1º de agosto, vai jogar com os problemas que nós sabemos do de agosto, hoje tem dinheiro, amanhã mata bicha, amanhã almoça, não almoça, treina, não treina, é muito complicado, e assim as coisas ficam muito complicadas. Estamos na ponta final do campeonato, na segunda volta, oxalá que tudo corra bem, que o problema de cabine das arbitragens vão lá, recebam os seus prémios, o jogo a começar na devida altura, enfim, e que tenhamos uma boa ponta final, que os árbitros façam o seu papel, nada de tentar influenciar resultados, e que vença o melhor para mim neste campeonato. Eu acho que se a ANCAF
começasse a custear o prémio de arbitragem, acho que iríamos ter uma lisura nesse quesito, né? Porque se os clubes continuarem... Também desafogava um pouco os clubes. Desafogava os clubes, mas se os clubes continuarem a pagar... Fica um pouco beliscada a verdade esportiva, realmente. Por isso é que quando a ANCAF anunciou que ia fazer esse pagamento, eu também aplaudi, porque seria muito bom, certo. Seria uma lufada. Que é o mais certo, né? É o mais lógico, sendo claro. Uma liga é o mais lógico. Claro, mas até agora nada avançou. Vamos esperar que nos próximos tempos a coisa consiga avançar para o bem do desporto, para o bem do futebol. Certo. E pronto, mais uma vez, o Na Área fala de futebol e... queremos ouvir, eu acredito que os caros ouvintes vão querer ouvir um pouquinho, uma pitada da sua narração, um relato, já a ensaiar o clássico que vamos ter, Petro de Agosto, daqui a mais algumas semaninhas. Vamos lá tentar. Desse gostinho aqui aos ouvintes. Vamos lá tentar então. Estamos na zona da Mutamba, no estúdio da Primeira Bet, onde será realizada a grande final entre o Petro Luanda e o 1º de Agosto, o clássico número 124. Juiz apito na boca, chama-se Dionísio Almeida, pita, começa o clássico. O toque de bola para o Petro Luanda, bola com Tiago Azulão na extrema esquerda, tenta a fita, não conseguiu, foi desarmado, recupera a bola o 1º de Agosto, a bola vai para o meio para o Bobo, capitão de equipa, lançou para a frente, arranca o de Agosto, remata ao lado. Foi o primeiro perigo da partida por parte do Petro, do 1º de Agosto. 13 na primeira parte, 0 para o Petro, 0 para o de Agosto. Estamos na Mutamba, na Primeira Bet. É a grande final do Girabola, edição 2100. Olha o Petro, vai atacando o Petro, rematou ao lado, grande perdida. Foi lá Carlinhos, depois de receber a bola, matou no peito, baixou para o relevado, sem oposição, tentou tirar as medidas, o guarda-redes Neblu esticou-se todo, mas a bola bateu no posto e foi para fora a pontapé de canto. Vai lá Carlinhos, camisola 8, vai meter a bola na asa esquerda, levantou a bola para a cabeça, Tiago Azulão, remate e golo! Caiu! E é disto que o povo gosta. Golo da Primeira Bet. E depois deste golo, depois de estarmos na área e este golo, eu acho que já não temos mais palavras. É assim, mas antes de terminarmos, hoje eu vi pela Rádio 5 uma triste notícia para o nosso desporto paraolímpico. O atleta Alcino Panzo, infelizmente, faleceu hoje. Foi um atleta que nasceu e cresceu em Cabinda, se não me engano no Sporting de Cabinda, deu algumas vitórias e acompanhou a nossa seleção em alguns campeonatos internacionais de cadeira de rodas. Uma nota de pesar à sua família, ao Comitê Paraolímpico, ao clube e à seleção por onde ele passou. Portanto, eu acho que é uma grande perca, não é? Uma grande perca para alguém que deu tivemos, muita alegria e gostaríamos que ele continuasse connosco, a dar alegria à seleção nacional. É uma grande perca, mas é o caminho de todos nós, não é? O caminho de todos nós. Estamos na vida, nascemos, crescemos e um dia vamos ter que partir para outra dimensão. A família lutada, os nossos mais sinceros pésames, a família lutada, que a sua alma descansa em paz. Com certeza. Caros ouvintes, tivemos mais um episódio do Na Área by Primeira Bet. Muito obrigada. Obrigada, amigos Zé Kisanga, pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu estou sempre a vosso dispor, sempre que quiserem, disponham que eu estarei aqui. O Na Área é um programa que será feito quinzenalmente. Muito obrigado a todos e até à próxima.